Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Hoje nós vamos estudar o Livro do Céu, capítulo 4. Março 5, 1903. Jesus faz-se ver levando um maço de cruz nos braços e diz-lhe que são as cruzes do desapontamento que tem prontas para cada uma. Então Jesus, ele já está dizendo aqui no título, né, que ele tem as cruzes de desapontamento para as pessoas, as cruzes que as pessoas precisam para entender que só Deus é o maior na nossa vida, que todas as nossos defeitos, vamos dizer assim, todos os nossos defeitos têm que ser aparado, tem que ser planado, para que a gente não precisa chegar à justiça de Deus. A justiça é feita aqui na terra com a ajuda de Jesus, porque ele vai nos dando a cruz do desapontamento. Isso é amor, puro amor. Vamos lá. Encontrando-me no meu habitual estado, encontrei-me junto com o bendito Jesus, que levava um maço de cruzes. Então, Jesus dá essa cena para Luísa ver, né? Ele carregando um maço de cruzes, de espinhos nos braços. A cruz é de espinhos, né? E estava todo cansado e afanado. Jesus carregando aquele maço de cruzes de espinhos, ele estava cansado. Por que ele estava cansado? Ele estava cansado dos nossos maus atos, das nossas má vidas, né? É disso que ele estava cansado e ele precisava então trabalhar. E Jesus vai trabalhar, ele trabalha sempre. Ele não para de trabalhar. Ele já disse isso. Eu trabalho sempre, meu pai também trabalha. Tem uma passagem no Evangelho que diz isso, né? Então ele vai trabalhar, Jesus. Pegou as cruzes, cansado mesmo, pesada, ele vai trabalhar. Vamos ver o que ele vai fazer. E eu, vendo-o naquele estado, disse: Senhor, com que finalidade te esforças tanto com este maço nos braços? E ele: Minha filha, estas são as cruzes de desapontamento. Essas cruzes, elas são benéficas para nós. Elas são um bálsamo para que a gente possa curar as nossas feridas, que tenho sempre prontas para designar as criaturas. Jamais podemos pensar que essas cruzes sejam castigos de Deus, nunca. Olha, nós estamos vendo aqui desde o começo da narração, Jesus, ele está até cansado, né? De carregar essas cruzes, porque ele está carregando as nossas cruzes, né? Não é dele. As nossas cruzes dos nossos pecados, né? Da nossa má vida, da nossa vida direcionada para o lado errado, né? E ele aqui, vai nos ensinar
como direcionar a nossa vida. A nossa vida sempre tem que estar direcionada para Deus. Não é castigo, é amor, é mostrar para nós o certo, a verdade. Qual é a verdade na sua vida, minha querida? Você foi criada à imagem e semelhança de Deus e você está fugindo a essa imagem e semelhança de Deus. Então você precisa voltar, e para isso eu tenho que, dar uma cruz de desapontamento. Esse é o nome, não é castigo. O nome é cruz de desapontamento, esse que o Jesus gosta de usar. Agora, enquanto dizia isso, nos encontramos no meio das nações. Então, agora Jesus vai pôr em prática para a Luísa entender e nós também entendermos isso. O que é essa cruz de desapontamento, né? E o bendito Jesus não apenas via a um que se apegava às criaturas, tomava daquele maço e a cruz de perseguição e a dava. E aquele, vendo-se perseguido, mal visto, ficava desiludido e compreendia o que eram as criaturas e o que só Deus merece ser amado. Aqui a gente vê muito pessoas se iludindo, né? Dizendo que fulano é meu ídolo. Olha, eu, graças a Deus, nunca disse isso, que alguém era meu ídolo, pessoa ser meu ídolo, né? Eu nem sei que jeito que é aquela pessoa, porque a pessoa tem um dom, por exemplo, um cantor, ele tem aquele dom foi dado por Deus, né? Então, aquele dom que ele tem de cantar bonito, para que Deus deu aquele dom para ele? Para encantar os outros, né? Para levar, porque a música traz a leveza no coração, né? Traz um bálsamo. O momento que a gente não está bem, a música vem e traz-nos alegria. A música traz alegria, né? Então, é para isso que Deus deu para aquela criatura esse dom, e não para que as outras criaturas os idolatrassem. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ou as pessoas idolatram certos sacerdotes que têm carismas, né? E ficam de olho no sacerdote, né? E tira o foco de Jesus. Também não é para fazer isso. É só, olha aqui que Jesus diz, só Deus merece ser amado. Ele finaliza esta questão da pessoa se apegar às criaturas, né? Pegar as criaturas, jamais pegar as criaturas. O que as criaturas têm de bom foi dom de Deus. Para quê? Para servir aos outros, como ele dá para nós servirmos aos outros. Vamos para o outro. Se algum outro se apega às criaturas, às riquezas, agora mudou para as riquezas. Se algum se pega às riquezas, tomava aquele maço de cruz da pobreza e a dava, e aquele, vendo-se esfumaçadas as riquezas, empobrecido, compreendia que tudo é fumaça aqui embaixo e que verdadeiras riquezas são as eternas. Estas são as verdadeiras riquezas e, portanto, a tudo o que é eterno apegava seu coração. Então, Jesus está mostrando aqui a cruz de desapontamento para as pessoas que se apegam às riquezas, fazem-se da riqueza sua vida, vivem para as riquezas, vivem só para trabalhar e para ter riquezas, né? Vivem para ter as riquezas e não enxergam o outro, a necessidade do outro também. Aqui vale isso também. E Jesus tomava daquele maço, tomava daquele maço a cruz da pobreza e a dava. Então, esse que estava apegado à riqueza, Jesus pega a cruz
da pobreza e dá a esta pessoa, né? E esta pessoa, como graça, consegue entender que é é uma fumaça as riquezas. Elas não valem nada, elas são uma fumaça. Elas se perdem, né? É impressionante como eu estou com 66 anos, já tenho uma caminhada de vida, né? E, e a minha família já foi bastante abastarda, né? Meu marido vivia para trabalhar, trabalhava dia e noite para aumentar o patrimônio da família, sei lá, né? Por que ele trabalhava? Eu sei que aumentava, né? E, mas só que ele próprio se desviou. Ele se desviou para a bebida e formando na família um estado de tremendo sofrimento. O que adiantava tudo aquilo que ele ganhava, aquela riqueza toda e todos os bens e viagens que a gente tinha? E a nossa vida era aquele inferno dentro de casa? Jesus, na sua infinita misericórdia, deu a cruz de desapontamento para ele da pobreza. Foi uma bênção maravilhosa na nossa vida. Foi uma bênção. O que aconteceu? Ele viu que era uma fumaça aquela riqueza, era uma fumaça. Que a verdadeira vida estava em Deus e na família dele, que deveria ser completamente diferente daquilo que estava acontecendo. E essa cruz aconteceu na minha família e essa cruz deu pleno resultado. E nós ficamos pobres, mas muito pobres. Não tão pobres porque nós, na graça, continuamos com a nossa casa. Não precisava pagar aluguel, né? Porque isso daí é um peso para a família mesmo, pagar aluguel. Mas precisamos nos virar para nos alimentar. Mas foi uma benção. Mas foi uma benção tão grande para a família. Curou a família que estava doente. Então, portanto, a tudo que é eterno apegava seu coração. Olha que Jesus termina. Cada cruz ele termina de um jeito, né? Que nós devemos nos apegar o nosso coração só ao eterno. Aqui na terra vai ficar tudo aqui, vai ficar tudo aqui. E se eu morro amanhã, não tenho nem tempo de fazer o meu testamento e deixar desse jeito ou daquele jeito. Vai ficar para que quem ficar dividir. É assim a vida é assim. O mais importante é tudo que é eterno, eterno. Se outro se apega à própria estima, ao saber, o bendito Jesus, com toda doçura, olha, toda doçura, toma a cruz das calúnias e das confusões e lhe dá, e aquele confundido, caluniado, tirava-se como uma máscara e compreendia o seu nada, seu ser e todo o seu interior e ordenava em ordem só a Deus e não mais a si mesmo. Então tem aquela pessoa que se estima muito, que gosta muito de si próprio, né? E, e, e quer ser estimado, né? Quer ser elogiado, né? Tudo que faz, isso daí tem a ver também com as vaidades, né? Quer ser elogiado, quer ser visto pelos outros, as suas atitudes vistas pelos outros e os outros elogiarem os outros, verem, aquela pessoa, né? Olha quantas qualidades ela tem. E, e se esquece que aquela pessoa não é nada. Tudo que ela tem vem de Deus. Por ela mesma, ela não é nada.
E Jesus, olha que gracinha aqui Jesus, né? E Jesus, o bendito Jesus, com toda a doçura. Oh, meu querido, você está se achando tanto, né? Eu quero te dar um presente. E toma a cruz de desapontamento. E caia nele as calúnias, as confusões. E dá-lhe tudo isso. E aquele ficou confundido, né? Porque caluniado, e tirava-se como uma máscara e compreendia o seu nada e o seu ser, e todo o seu interior o ordenava em ordem, só a Deus e não mais a si mesmo. Vocês vejam que bênção, aqui Jesus está narrando as pessoas que compreendem a sua cruz de desapontamento e mudam. É uma bênção muito grande, porque tem pessoas que podem morrer e resistir à cruz de desapontamento e não querer entender que só Deus é importante na nossa vida. E não somos nós somos criaturas, nós dependemos dele, nós somos reflexo dele, nós não somos ele, nós somos reflexo dele. E se a gente estiver unido com ele, nós vamos ser um com ele, quer dizer que eu vou ter tudo aquilo, tudo isso que eu estou narrando aqui, eu vou ter muito mais do que isso, muito mais. É muito lindo, é muito maravilhoso a gente entender as pessoas que enxergam. Sim, essas pessoas são dignas de nós admirarmos, essas que enxergam, conseguem enxergar o seu nada. E assim, por todas as outras cruzes, aí Jesus dá uma finalizada, né? Por todas as outras cruzes, porque tem muitas, né? E depois disso, meu adorável Jesus me diz: você viu a causa pela qual tenho este maço de cruzes nos braços? Aí perguntou para ela, você entendeu? Você entendeu? E nós, entendemos? Cada um tem aí a sua, alguma coisa que precisamos de uma cruz de desapontamento. Ou já tivemos na graça de Deus e já entendemos, né? Que bom, né? Que tenha acontecido isso. O amor às criaturas obriga-me a tê-lo. Olha que lindo. Por que ele está com esse maço de cruzes? Por quê? Pelo amor às criaturas. Ele não quer que nós nos enganamos, que nós passemos pela vida sem entender nada da vida. Ele quer que nós entendamos. Obrigando-me a tê-lo. Então, ele tem que ter essas cruzes. Ele é obrigado a ter, por causa do seu amor. É o seu amor que o obriga. Estando em contínua atitude para com elas, sendo a cruz o desapontamento primário e o primeiro que julga o agir das criaturas, de modo que se a criatura se render à cruz, lhe fará evitar o juízo de Deus, me dando por satisfeito por quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz. Mas se não se rendem, se encontrará no ambiente do segundo desapontamento da morte e será julgado por um estrito rigor por Deus. Sim, porque Jesus já tinha feito o trabalho nela e ela não aceitou. Então Deus vai ser mais rigoroso ainda nesse julgamento dele. Muito mais por ter escapado ao juízo da cruz. É isso mesmo, por ter escapado, não quis o juízo da cruz, que é o juízo todo de amor. Observemos o amor de Jesus para conosco. Jesus não ficou só ele lá na cruz
na redenção, Ele continua trabalhando em cada um de nós. Ele conhece cada um de nós e conhece como que nós precisamos receber um ensinamento para o nosso entendimento de o que é a verdade na nossa vida. A verdade vos libertará. Isso é importantíssimo a gente saber. Qual é a verdade da sua vida? Eu te amo, eu quero que você entenda isso. Não quero que você viva na confusão, nessa fumaça dessa mentira que está o mundo. Sai disso. Vem comigo. Porque a minha cruz de desapontamento vai te livrar do juízo rigoroso de Deus quando chegar a sua morte. Entenda que eu continuo te salvando durante a sua vida. Não ficou lá na cruz, não, meu filho. Eu estou aqui te salvando agora, hoje. Como está a tua vida? Você está vivendo para si? Para o seu humano apenas? A sua vontade humana? Você faz só a sua vontade humana? Esquece isso. Chega de vontade humana. Vamos fazer a vontade divina. A vontade divina, ela é clara. Só que nós temos que estudar, nós temos que procurar, nós temos que buscar onde Deus está falando a verdade. Ele está falando a verdade. Chega de mentira, né? Tem muita mentira no mundo. Tape os seus ouvidos para a mentira e busque a verdade. Não deixe de estudar. O estudo da verdade, ele é uma dádiva maravilhosa que Deus está nos proporcionando. Não podemos deixar de aproveitar isso. Eu, por mim, não vou saber sozinho. Não vou mesmo. Sou insuficiente para isso. Eu preciso de Deus. Eu preciso me colocar na presença dEle e Ele me mostrar. E Ele está mostrando aqui que Ele mostra mesmo. Ele mostra mesmo. Se você não consegue enxergar, Ele vai te mostrar porque Ele te ama. Deixa Ele mostrar. Depois disso, desapareceu. E eu compreendi, olha o que a Luísa compreendeu. E eu compreendi também que é verdade que Jesus ama a cruz. Ele ama muito a cruz. E nós também precisamos amá-la como Ele a ama. Mas, muitas vezes, o próprio Jesus incita, provoca, mas muitas vezes o próprio homem, o próprio homem incita, provoca Jesus a dar-lhe a cruz, porque se estivesse ordenado com ordem a Deus, a si mesmo e às criaturas, não vendo nele nenhuma desordem, o Senhor as guardaria e daria a paz. Viu? A Luísa entendeu que se nós conseguirmos entender tudo que Jesus está nos ensinando, toda a verdade que Ele está nos ensinando, primeiro procurar a verdade, né? Não deixar nos enganar pela moda, pelo que está por aí, né? Que estão dizendo, vamos buscar a verdade e viver na verdade, né? Se estivessem ordenados em ordem a Deus, a nossa ordem tem que estar em Deus, não no mundo. A nossa ordem tem que estar ordenada em Deus. A nós mesmos e às criaturas, né? A gente está ordenado em Deus, em nós mesmos e nas criaturas. É tudo um conjunto. Não vendo nele nenhuma desordem, olha, aí Deus olha para nós e não vê nenhuma desordem. O Senhor as guardaria. Pronto, Jesus não dá mais.
as cruzes de desapontamentos para nós. Ele já viu que nós já estamos ordenados. Porque não é castigo, não é castigo, é ordem. É ordem que Ele quer pôr na nossa vida. E as guardaria e daria a paz. Olha que maravilha! Ele dá a paz. Ele só quer que nós estejamos em ordem com a verdade e em ordem com Deus, em vivermos com Ele e para Ele. Amém, Fiat.